rapidinho, para dar uma esticadinha nas pernas, faz assim, ó, dá uma esticada, alonga seu corpo, né? Fica tranquilo, porque vocês têm muitas coisas hoje especial da parte de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem quer receber de Deus nessa manhã? Quem está animado? Olha, Deus tem coisas para falar através daqui da palavra dos servos dele. E tem depois, não, depois vocês vão ficar sabendo, né, Cristina? Não conta depois desse, depois. não pode contar não, né? Mas depois ainda tem muita coisa boa para acontecer nesse nosso encontro com Deus. Então fique ligado, você fica aí, ó, com o coração aberto. Tu que é pastor e pastor, vamos falar nessa manhã. Vocês, ó, tragam, ouçam e tragam para o coração, assimilam, porque tudo que vai ser falado aqui tem tudo a ver com aquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua fidelidade, pela tua bondade, graça e cuidado. Obrigado pela noite que tivemos, ó Pai, que o Senhor nos deu para descansar, e estamos alegres de estarmos aqui novamente aqui pela manhã, e queremos pedir, Deus, que o Senhor fale conosco, use o pastor Márcio, a pastora Andréia, ó Deus, como instrumentos do Senhor em suas mãos, para falar os nossos corações, mas que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos para receber a boa e incorruptível semente da tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar e vamos ouvi-los. Bom dia, graças a Deus. Não precisa não. Eu sei que é um culto, mas a gente queria fazer um trabalho um pouquinho mais informal com vocês. Eu e meu esposo, nós estamos acostumados a trabalhar com jovens em EBD, e a gente costuma fazer um trabalho sentado, se não for um problema para vocês. Tem algum problema se a gente sentar? Vocês vão perder o foco? Está todo mundo acordado? Porque a gente quer fazer algo de uma maneira que vocês possam também tirar dúvida, caso vocês tenham. Nós vamos passar a palavra, transmitir uma reflexão, mas às vezes durante a nossa fala, pode ser que vocês tenham algo que vocês queiram perguntar. Eu quero que vocês fiquem à vontade, porque como a Ana disse, eu sou professora, né? E professora fala muito, e professora gosta de tirar dúvidas também. E apesar dele ser pastor, ele tem toda uma veia de mestre também, de professor. Ah, mas eu não quero perguntar, não é obrigado a perguntar, mas eu só quero que vocês fiquem à vontade. E essa postura em pé traz um pouco de distanciamento. E eu não quero que vocês sintam isso, esse distanciamento, tá? Por isso que eu estou deixando essa questão de sentar. Mas se vocês preferirem que a gente fique em pé, a gente fica em pé. Eu só quero que vocês fiquem à vontade, tá? Com a gente. Até porque esse momento não é um momento de culto, é um momento de culto, nós estamos cultuando a Deus, sim, mas não é aquele momento de igreja, daquele momento formal. Vocês estão aqui para ter uma experiência com Deus, para ter um encontro com Deus. O tema agora é um tema de identidade, de aprofundamento. Então a ideia é essa, que vocês se derramem, que vocês se entreguem, que vocês entendam este momento com Deus. Então por isso que eu gostaria que ficasse uma coisa mais à vontade. Tudo bem para vocês? Então eu queria pedir, pega lá 2 cadeiras para a gente, fazendo um favor. Nós vamos ler o texto de Jeremias. Quem está com a espada aí, como disse a Ana, eu vou ler em pé, depois a gente vai sentar. Deixa aí no meio mais ou menos. Jeremias 1:5. Depois vocês podem ficar com a Bíblia aberta, porque eu vou ler outros textos de Jeremias, mas vai ficar tudo no capítulo 1 mesmo. Mas o texto base é Jeremias 1:5. Tem outro microfone? Aí eu deixava com ele, que aí ele vai, durante a nossa fala, ele vai fazendo pontuações, vai fazendo comentários. Obrigada. Gente, Jeremias é um pouquinho depois de Salmos. Vai vir Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías. É um dos profetas maiores. Profetas maiores não é porque ele era grandão, não, tá? É porque o livro é um livro com muitos capítulos. Nós temos 4 profetas maiores. Um deles é Jeremias. Acharam?
Vocês estão sem celular, né? Alguém já teve aí um tremelique? Dor de cabeça? Sinais de abstenção? Então, vamos lá. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Amém? Então vamos lá conhecer um pouquinho da história de Jeremias. Nesse período que vocês estão aqui desde ontem, que horas mais ou menos? 6 horas. Vocês já tiveram o quê? Momento de oração, momento de leitura à palavra. E aí vocês, neste momento que vocês estão sem celular, tirando a ausência do celular, vocês já pensaram um pouquinho no quanto de tempo vocês estão tendo, pensando um pouquinho na vida de vocês, naquilo que vocês estão vivendo com Deus? Porque quando a gente lê a palavra de Deus e a gente pensa nesses personagens bíblicos, na época deles não tinha celular. O máximo que tinha eram os escritos da palavra de Deus. E eles tinham tempo para ter tempo com Deus. Eles tinham lá os afazeres deles, mas eles tinham tempo. E nós às vezes dizemos que não temos tempo com Deus porque o celular nos tira este tempo. Eu não sei se vocês entram muito em rios, né? Porque nós, da nossa idade, a gente gosta muito de rios, né? Os jovens nem tanto. Mas o rios, por exemplo, é algo que eu falo que é um mundo sem fim, né? Você passa horas naquilo ali, mas às vezes você não consegue ficar 10 minutos lendo a Bíblia, porque é tão cansativo, né? Dá sono. Você não consegue passar, às vezes, 10 minutos orando, porque quando você ora, dá sono. Tudo, às vezes, relacionado à palavra de Deus, tudo relacionado a Deus dá sono. Mas tudo relacionado ao celular, um jogo, um vídeo, nada disso dá sono. E aí vocês estão vendo e sentindo que vocês estão sobrevivendo sem ele. E vocês estão observando que como que o tempo rende, como que as horas demoram mais a passar, né, quando a gente está sem ele. E a história de Jeremias é uma história muito interessante, porque nós estamos trabalhando sobre Jeremias a questão da identidade. Vocês sabem quem vocês são? Porque de repente, se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer o seguinte: vou falar sobre mim. Quem eu sou? Eu sou a Andréia, eu sou filha da Nerina, o nome da minha mãe é Nerina. Vocês conhecem alguém com esse nome? Não, né? Pois é, nem eu, só minha mãe. Sou filha da Nerina, eu sou esposa do pastor Márcio, eu sou mãe do Mateus, do João Vitor, do Gabriel. Mas eu sou uma filha amada do Pai. Essa é a minha primeira identidade. Eu sou filha de Deus. A minha primeira identidade é essa. A gente precisa saber quem a gente é. Jeremias, ele era filho de sacerdote. Vocês sabiam disso? Só que quando o Senhor chama Jeremias, ele não chama Jeremias para ser sacerdote. Ele chama Jeremias para ser profeta. E Jeremias leva um susto com isso. E ele questiona isso para Deus. Ele fala: Senhor, mas eu nasci numa família de sacerdote. E o Senhor me chama para ser profeta? Porque, gente, hoje em dia, na Batista não tem muito essas coisas não, né? Graças a Deus. Mas isso não é uma regra no nosso meio. Hoje em dia, no meio evangélico, o povo gosta muito, não sei se vocês já ouviram por aí, tem muito vídeo aí do Eis que te digo, vocês já devem ter visto por aí, né? Eis que te digo, Deus manda te dizer. Vocês nunca viram isso, gente? Na internet tem aos montes. Deus manda te dizer que tem uma bênção para a tua vida. Sério? Gente, a Bíblia fala isso de Gênesis Apocalipse. Deus manda te dizer que o diabo está furioso contigo. Sério? Eu nunca soube que ele teve calmo. Nossa, ele está furioso, que novidade. Pois é. Aí, por aí, tem um monte de eis que te digo, Deus manda te dizer. Então, hoje, ser profeta é isso aí. Mas a Bíblia não diz que ser profeta é isso. Ser profeta na Bíblia era você afrontar um rei. Era você chegar para um rei e dizer que ele estava em pecado. Ser profeta na Bíblia era fazer como Natan chegou diante de Davi e falou com Davi os erros, o que Davi tinha feito de errado. Então ninguém queria ser profeta naquela época não. Hoje em dia ser profeta é bom. Dá honra, né? Dá
dinheiro. Então Jeremias balançou e falou: não, Senhor, eu quero ser sacerdote. Ser sacerdote era bom. Vivia lá no templo, né, recebia as ofertas. Era muito bom ser sacerdote. Mas o interessante nessa história é que ele nasceu com uma ideia do que era a identidade dele. Se eu nasci numa família de sacerdote, eu vou ser sacerdote. Mas esse não era o propósito de Deus para a vida dele. Porque Deus decide quem você é. E a gente precisa entender quem nós somos em Deus. E muitas vezes nós nascemos em uma família e achamos que nós somos algo porque nós fazemos parte desta família. E você não é aquilo que a sua família é. Você é aquilo que Deus disse que você é. Eu não nasci numa família cristã. Eu nasci numa família de um pai alcoólatra. O meu pai se converteu 4 dias antes de morrer. Mas eu, quando era jovem, eu estava numa reunião de jovens, por exemplo, e eu recebi uma palavra da parte de Deus. Não foi um esse que eu digo não, tá? Deus falou profundamente no meu coração que se eu permanecesse fiel na presença dele, o Senhor ia salvar meu pai. Eu nem era casada. Quando meu pai faleceu, o meu filho caçula já estava com 4 anos. Então essa promessa foi se cumprir 10 anos depois. Mas eu tinha muita certeza de que Deus ia cumprir isso na minha vida. Mas eu passei anos na minha vida, eu passei a minha juventude, depois de casada, convivendo com um pai alcoólatra, com um pai que adoeceu. Mas eu tinha muita segurança da minha identidade em Cristo. Que o fato do meu pai não ser cristão, do meu pai ter uma vida complicada, não dizia que eu também tinha que ter a mesma vida que o meu pai. Que o fato da minha família não servir a Deus, eu não tinha que formar esta família. Pelo contrário, eu tinha que formar uma família diferente da família que eu vivia. Porque essa não era a identidade que Deus tinha para mim. O Senhor me resgatou quando eu tinha 9 anos de idade. Então, se Ele me resgatou aos 9 anos, é porque Ele queria que eu tivesse uma família diferente da família que eu tinha. A minha mãe se converteu depois de mim. Eu fui resgatada aos 9. A minha mãe foi resgatada, eu já estava com 14 anos. Então, a gente precisa entender para o que o Senhor nos chamou, qual é a nossa identidade. Infelizmente, muitas vezes, nós deixamos de ouvir o que Deus nos fala para ouvir as vozes que estão à nossa volta. Quantos cultos vocês têm na semana? Na igreja de vocês? Quarta e domingo. O culto dura em média quanto tempo? 1h30. Então vamos dizer que vocês têm 3 horas de convívio com pessoas iguais, com a mesma ideia, com a mesma fé. Mas quanto tempo vocês ficam fora da igreja? Com convívio, com amigos, com colegas, com pessoas que não têm a mesma fé, com vozes que dizem que vocês são o que vocês não são em Deus. Então, o ouvido de vocês está ouvindo o quê? Cadê o rapaz que fez a apresentação aqui? Não estou vendo que eles mudaram de roupa, não estou reconhecendo. Esse aqui eu sei, o outro que eu não estou vendo. Tá ali. Pois aquele lá. Ele estava falando aqui das vozes que você está ouvindo. O que estão dizendo para você? Eu falo muito para os jovens uma frase que eu inventei. Eu tenho que patentear essa frase. Vocês já ouviram Não Tem Nada a Ver? Quem já ouviu essa? Tem nada a ver. Sabe onde está escrita essa frase? Na entrada da porta do inferno. Já tive lá, não, foi eu que inventei. Sabe? Lá na entrada da porta do inferno, lá na entrada, em vez de escrito entrada, está escrito não tem nada a ver. Porque é isso que dizem para você, não tem nada a ver, gente. Ninguém está vendo isso. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas é no nada a ver que você vai perder o teu propósito de vida, que você vai perder a tua identidade. E entenda uma coisa. Toda atitude, toda decisão, toda ação, isso vocês aprendem em física, tem uma reação. Qualquer coisa que você fizer, Deus perdoa, Deus perdoa. Mas as ações, elas deixam sequela. Deus perdoa, perdoa. Mas o que vai ter de sequela e vai ter de reação lá na frente, dependendo da decisão que você tomar agora.
A decisão que Jeremias tomou teve reação. Só que foi uma boa reação. Porque ele demonstrou para Deus a preocupação e o medo dele. E ter medo é normal. Nós temos medo. Não são só vocês, jovens e adolescentes, tem adolescentes aqui? Qual a faixa etária aqui? Qual é o mais novo aqui? 13. É, adolescente. Tá bom, 11. É uma boa idade. Então, nós temos medo. Nós também, não vou perguntar quem é o mais velho, não, que pode não querer se apresentar. Mas eu tenho 49. Eu tenho 49 e tenho muito orgulho da minha idade. Porque só chega a 49 quem tem propósito de vida. Quem não tem, morre antes. Então, glória a Deus pelos meus 49 anos de vida. Porque tem muita gente que não chegou aos 49. Então, tenho muito orgulho deles. Então, se eu cheguei até aqui, é porque eu tenho algo para fazer até aqui. Se eu não chegar até amanhã, porque meu propósito de vida acabou. Vocês acham que com a 49 eu não tenho medos? Tenho. Não tenho preocupações? Tenho. Mas os meus medos eu coloco diante de Deus. Porque eu tenho chamado, eu tenho coisas para fazer no reino de Deus. Então eu coloco diante dele e peço: Senhor, me dê força. Senhor, eu não tenho condições. Assim como Jeremias colocou diante de Deus, eu também coloco: Senhor, eu não sei fazer. Senhor, eu não dou conta. Senhor, me ajuda. E ele vai à frente. Porque a palavra do Senhor para Jeremias foi essa. E o Senhor foi muito claro para Jeremias. Porque qual foi a palavra do Senhor para ele? Irmãos, entendam isso. A gente não tem vontade, eu estou brincando aqui do eis que te digo, Deus manda te dizer. Tem hora que não dá vontade de ouvir alguém falar isso pra gente? Dá, claro que dá vontade. Mas a palavra de Deus nos diz isso. Tem palavra mais forte do que essa? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Tem palavra mais forte do que a palavra de Deus? Não tem palavra mais forte do que essa. Toda a Bíblia você vai encontrar isso. E veio a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. A palavra de Deus está vindo sobre a nossa vida todo o tempo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus vem sobre nós todo o tempo. Nós não precisamos de mais nada, porque a palavra de Deus vem sobre nós o tempo todo. Nós, às vezes, não temos acesso a essa palavra porque nós não lemos essa palavra. Nós não ouvimos esta palavra. E nós vemos neste capítulo 1, mais de uma vez, este texto. E veio a palavra de Deus sobre Jeremias. E a palavra de Deus dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre. Vocês têm noção de que antes que nós fôssemos formados, o Senhor nos conhecia? Eu não sei vocês, eu fui muito desejada, muito querida, muito planejada. Minha mãe me queria muito, mas nem todos têm essa história. Muitas pessoas dizem para mim: ah, pastor, eu sou um acidente de percurso. Meus pais não me queriam. Muitas pessoas já me disseram, inclusive, que os pais tentaram abortar e não conseguiram. Eu não sei qual é a história de vocês, não precisam me contar. Mas quem está vivo, quem permaneceu, é porque tem um propósito. Porque quem tem o poder sobre a vida e a morte é Deus. Quem sabe por que você está vivo é Deus. Porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Nós dizemos assim: ah, eu tenho 2 filhos, eu fiz 2 filhos. Nós não fazemos filhos, porque quem sopra o Espírito sobre um bebê é Deus. Então quem soprou o Espírito sobre a tua vida foi Deus. Os seus pais contribuíram com 2 genes, com 2 células, com uma célula masculina e uma célula feminina. Mas foi Deus que soprou o Espírito sobre a tua vida quando você estava sob o ventre da sua mãe. Então, se você está vivo, se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito sobre a tua vida. Ele tem uma identidade sobre a tua vida. Então, não importa o que digam a teu respeito, o importa é o que Deus diz a teu respeito. Importa a identidade que Deus tem a teu respeito. E você sabe qual é essa identidade? Você sabe o que Deus tem para a tua vida?
Você sabe para o que Deus tem te chamado? E você tem que ouvir esta voz de Deus sobre a tua vida. Você tem que ouvir este amor, que Deus te amou tanto, que Ele te escolheu antes do ventre da sua mãe. Vocês têm ideia de quantos jovens e adolescentes gostariam hoje de estar na posição que vocês estão? Quantos jovens e adolescentes hoje estão angustiados, estão tentando tirar ou estão pensando em tirar a vida, porque não sabem o que fazer da vida, e porque eles estão tentando simplesmente acabar com a dor que estão sentindo, e vocês estão tendo o privilégio de estar aqui sem o celular, porque vocês têm algo maior do que o celular para viver. Vocês têm a presença de Deus para viver, vocês têm a palavra de Deus para ouvir, vocês têm o louvor de Deus para encher a vida de vocês. Vocês têm a palavra de Deus para alimentar a vida de vocês. Isso é privilégio. Nem todo mundo tem isso. Vocês foram resgatados pelo amor e pela graça de Deus. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que saísse do mar, eu te santifiquei. A santificação, ela é dada para nós. E nós a buscamos todos os dias. Este momento aqui é um momento de santificação. E ela também não é para qualquer um. Porque o Senhor nos santifica e nós desejamos. Eu vou continuar. Eu vou permanecer. Porque santificação é processo. Eu tenho que desejar. Eu tenho que continuar. E sabe quando que eu desejo a santificação? Quando eu quero estar perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu quero ficar longe daquilo que não é de Deus. E aí santificar é coisa fácil para mim. Porque eu estou perto de Deus, as outras coisas não têm interesse para mim. Eu quero estar próximo do Pai. As nações te dei por profeta. Quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente entende aquilo que nós somos em Deus, cumprir o propósito dele, é tranquilo para nós. Tem algo que você é especial. Tem algo que você faz diferente das outras pessoas. Se você ainda não sabe, pergunta a Deus, porque você faz diferente. Tem algo que você faz e as pessoas comentam, nossa, você faz diferente. Nossa, quando você fala desse jeito, você fala de um jeito que o outro não fala. Você faz de um jeito que o outro não faz. Começa a observar isso, começa a orar a Deus nesse sentido. Nós fazemos coisas de forma especial. Outra coisa importante que vocês precisam observar. A maioria de vocês deve estar em idade escolar. Se não tiver no ensino médio, está fazendo algum tipo de curso. Tem alguém que não está estudando? Nada. Nada. Está trabalhando. Mas a maioria está estudando. A maioria que está estudando, trabalhando de certa forma também. Eu já estou numa fase que eu não estou nem aí. Eu já estou quase aposentando. Mas a gente sempre está em um ambiente que a gente procura aceitação. A gente procura uma tribo. Né? A gente procura um grupo para ser aceito. E muitas vezes, para ser aceito no grupo, a gente acaba se adaptando a este grupo. Porque se você é muito diferente do grupo, você vai ser rejeitado. O que a gente vê muito na Bíblia são mortes, perseguições. Hoje em dia existe morte e perseguição social. Você não tem curtida na rede social. Você não tem amigos na rede social. Você não tem interação no ambiente onde você está. Então você começa a se sujeitar àquilo ali para você poder ter aceitação. Eu estava lembrando de uma vez eu conversando com uma tia minha, eu era bem novinha, bem adolescentezinha, e eu lembro que eu perguntei a ela se ela ia trabalhar de saia, porque na época a igreja que eu congregava só podia usar saia. E ela falava, vou, muito frio, né? E eu falei, mas quando as pessoas perguntam para você se você é crente, porque não tem jeito, se você tá frio e você tá de saia, as pessoas vão perguntar se você é crente. Pergunta idiota, né? Mas tudo bem. E aí ela falava, sim, sou crente, graças a Deus. E eu guardei aquela resposta para mim, porque eu chegava na escola de saia e as pessoas me perguntavam, você é crente? E eu falava, eu comecei a responder, sim, sou, graças a Deus. Aí paravam de perguntar.
E aí as pessoas paravam de perguntar e eu parava de ter problema. Porque ser crente na minha época era um problema. Hoje em dia não é mais, porque crente hoje em dia está igual ao ímpio. Então hoje em dia não está fazendo muita diferença. Os crentes estão se comportando igual ao ímpio. Mas a gente tem que entender que ser crente é ser crente graças a Deus. Ser diferente é ser diferente graças a Deus. Eu não tenho que ser igual a ninguém e nem fazer parte de nenhum tipo de grupo. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser santificado. Mesmo que isso me traga perseguição, mesmo que isso eu deixe de ter like, mesmo que isso eu deixe de ter amigo, porque essa é a minha identidade, graças a Deus por isso. Porque Jeremias temeu ser diferente, Jeremias temeu ser profeta, Jeremias temeu ser perseguido e ele foi perseguido. E ele foi preso, e ele passou por N problemas, mas ele entendeu que o Senhor ia com ele, como os textos abaixo dizem isso, que o Senhor foi com ele, que o Senhor cuidou dele. A nossa vestimenta, a nossa forma de se vestir, o nosso físico, nós não temos que ser igual ao mundo, para poder ser parecido, para poder ter amigos, para poder ser acolhido ou reconhecidos por eles. A gente precisa ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E podem acreditar que o que vai chamar a atenção deles é a maneira como nós reagimos aos problemas que vêm sobre nós. Hã? Então fala. Não, você fala. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu acho que não. Não? Tem certeza? Não tem nenhuma dúvida? Por enquanto não? Tá. É porque ele interage mais do que eu. Eu passo a primeira e vou direto. Aí você me cortou, eu me perdi. Por isso que eu tenho Eu estava falando da maneira como você se veste, da maneira como você se posiciona. Então, isso é importante, você ter a sua identidade, saber quem você é. Porque, veja bem, quem não é cristão? O ímpio, vamos colocar o ímpio. Pensa na pessoa mais estranha que você conhece. Ela tem vergonha de ser quem ela é? Lá onde você trabalha, onde você estuda? Não. Ele tem um orgulho. Lá na sua escola, aquela figura estranha que perturba, né? E tem aplausos dentro da escola. Aquela pessoa tem vergonha de ser o que é? Não. Inclusive tem plateia. E por que nós cristãos temos vergonha de sermos quem somos? Por que as coisas são exatamente contrárias do que deveria ser? Não, nós temos que ter orgulho de quem nós somos. Nós temos que mudar o ambiente aonde nós estamos e não o contrário. E normalmente nós nos sujeitamos àquilo de errado que tem no ambiente onde nós estamos. Nós não vamos mudar porque as pessoas não vão aceitar. As pessoas não têm que aceitar, nós temos que ser aquilo que nós somos. Quem nós somos em Deus. A nossa identidade, como eu falei para vocês, nós não somos frutos do acaso. Nós somos um planejamento de Deus. Deus conhece cada detalhe. Cada um de nós fomos feitos da maneira que Deus queria. Eu, quando era adolescente, eu tinha muita dificuldade com esse tamanho todo. Eu tenho 1,77 de altura. Com 13 anos de idade, eu já tinha esse tamanho todo. Não pensa vocês que é bom ser grande, não. Quem é grande aqui sabe disso. O mundo não é feito para quem é grande. E o mundo não é feito para quem é pequeno. O mundo é feito para quem tem um tamanho mais ou menos. Pode acreditar. Tudo, quem é muito grande tem as suas dificuldades, quem é muito pequeno tem as suas dificuldades. A mulher muito grande tem as suas dificuldades. E aí, eu era muito grande, e aí sempre fui a última da fila. Isso não era legal. Não era legal. Eu era a mais nova da sala e sempre fui a última da fila. Eu detesto tirar foto em escadinha, tenho trauma até hoje. Toda vez que vai tirar foto, eu sempre embolo a foto, não gosto disso. Não gosto, não adianta. Tenho problemas com isso. Você vai comprar roupa, tamanho único, nunca vai servir em mim.
Eu posso estar magérrima, que nunca vai servir em mim. Ser grande não é uma coisa legal. Mas se Deus me fez desse tamanho, Ele tem um motivo para ter me feito desse tamanho. Eu não posso passar o resto da minha vida querendo ter 10 centímetros a menos. Porque Ele me fez desse tamanho por um motivo. Ah, Deus me fez com o cabelo assim, ou Deus me fez com a cor assim, Deus me fez com o olho assim, ah, eu não quero ser desse jeito. Se Deus te fez do jeito que você é, tem algum motivo. Ele vai te usar do jeito que você é. Deus fez Jeremias de um jeito para ele ser usado daquele jeito às nações. O texto diz que ele ia ser levado às nações. A maneira como ele foi feito era a maneira como Deus queria usá-lo. A identidade cristã que Deus nos faz é a maneira como Ele quer nos usar. A nossa identidade ela é formada por Deus. Deus molda a nossa identidade para um propósito e dignidade. Lá em Gênesis 1:27, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês já leram isso? A gente, quando nós somos criaturas ainda, quando nós somos resgatados por Deus, quando ainda somos criaturas, a gente perde essa imagem. Mas a partir do momento que nós somos resgatados, que nós viemos para a presença de Deus, nós retornamos a essa imagem. Nós voltamos a ser aquilo que Deus tem para nós. Você não quer falar nada? Ué? Tá bom, tá. Tô gostando. Então a nossa identidade ela é formada por Deus. Deus nos conhece, Deus nos chama e Ele nos separa para algo relevante. Vocês que estão em fase de estudo, vocês já pensam em algo que vocês queiram fazer? Eu sei que é uma idade complicada, mas vocês já pensam em alguma coisa que vocês querem para a vida profissional? Vocês já pensaram que a vida profissional de vocês é algo que vai interferir no reino? Já pensaram nisso? Ou nunca pensaram nisso? Outra coisa também, eu não sei se alguém que já é usado na igreja com algum ministério. É usado? Aí eu preciso que os irmãos interajam. Tem algum serviço na igreja? Não? Nenhum de vocês? Tem um monte. Tem um monte? Vergonha. Pô, que bom, né? E com relação à igreja, o que vocês sonham? O que vocês almejam? Já pensou sobre isso? É algo que vocês precisam também pensar. Porque a gente é chamado para ser útil na igreja, no projeto de Deus. Mas nem sempre aquilo que você almeja, você vai fazer. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho certeza que 2 deles nunca vai ser um pastor. São músicos. Não sei se eles almejam isso. Pelo menos o que eles falam para mim é que de forma alguma eles vão ser pastores. Não sei se é porque eles veem o trajeto, a luta que é. Às vezes não vão ser. Mas às vezes também o outro não vai também ser músico. Então vocês precisam entender isso. Estou falando isso porque no início da palavra aqui, a pastora iniciou dizendo o seguinte: Jeremias, filho de Uquias. Ela comentou sobre. Quem foi Uquias? Uquias foi um homem extraordinário no projeto de Deus. E foi alguém que encontrou algo que estava perdido. Se vocês forem observar lá no livro do 2º livro de Reis, se não falha a memória, capítulo 22, fala que a palavra, ou seja, o livro, estava perdido dentro do templo. E ele encontrou. E ele levou diante de um rei muito novo, que era o rei Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Aí você fala assim: eu sou muito novo para pensar em alguma coisa na presença do Senhor, ou no ministério, na igreja. Não é não? Imagine um rei com 8 anos de idade começar a reinar. Já pensaram sobre isso? Pois é, foi exatamente quando começou o reinado de Josias. E vocês, com relação... A pastora perguntou aqui qual o mais novo aqui. Falaram que tem 11 anos, né?
É, ele aqui? Rapaz, vai ser grande, hein? 11 anos. Bem mais velho que Josias. Então precisamos pensar sobre isso. O que Deus tem para a minha vida? O que eu posso fazer para contribuir para o projeto de Deus? Tá bom? E na questão profissional também, é muito importante. É muito importante. É porque essa questão da identidade, do propósito, que é o que nós estamos falando aqui, por exemplo, na minha profissão, como professora, até o título especificamente de pastora, porque não é o título que faz o teu chamado, que faz o teu propósito. Eu sempre ensinei. Eu ensinava na escola e eu ensinei na escola, na igreja. Hoje eu tenho o título, mas independente do título, de estar com uma coisa no meio da testa, trabalhar com o ensino da palavra de Deus, eu faço isso uma vida inteira. Sempre trabalhei na igreja ensinando crianças, sempre trabalhei pregando. Então, algo que eu já faço na minha profissão secular, eu já fazia dentro da igreja. E isso é algo que já deve estar acontecendo com vocês e vocês não estão nem percebendo. Tem algo que já deve queimar no coração de vocês e vocês não percebem. Aquilo que vocês têm vontade de fazer, ou aquilo que vocês fariam, mesmo que vocês não fossem pagos para fazer, é algo que é um chamado. E alguma coisa que incomoda vocês. Eu faria porque as pessoas não fazem e eu tenho vontade de fazer. É algo que é da parte de Deus, que Deus quer usar vocês. Um talento que Deus está dando a vocês e vocês vão usar para o reino. E quase sempre, irmãos, nem sempre, vou dizer assim, você nasce pronto, tá? Tem gente que recentemente eu via um Deus no celular de um menininho, acredito que ele não tem 2 anos de idade, 2, 3 anos, tocando teclado. Não sei como, bateria, eu fiquei impressionado com aquilo. Mas tem pessoas que não nascem dessa forma. Eu tenho, como eu falei, tenho 3 filhos. O do meio, eu já toquei um pouquinho violão, não gosto. Mas a primeira aula que ele teve de instrumento foi comigo. Eu peguei um violão e comecei a ensinar ele a tocar instrumento, violão. Quando ele pegou o violão para tocar, a impressão que eu tive que ele era canhoto dos 2 braços. Muito ruim. E eu até falei com ele, meu filho, você não quer tentar outro instrumento não, filho? De repente um pandeiro, para ver se, quem sabe você se adapta. Ele começou a chorar. Eu acho que eu fui muito grosso, acho que o problema ali era o professor. Ele disse para mim assim, esse menino só vai tocar boi. Hoje ele toca teclado, baixo, violão, gaita, bateria. Qualquer instrumento colocar na mão dele, ele toca. Qualquer instrumento. Ele precisou treinar para isso. Eu acho que o problema, como eu falei, era o professor. Às vezes você vai pegar e alguém vai falar para você, olha, não vai não, filho. Mas se você tem um propósito, tem determinação, você pode. Você pode. Tá bom? E para a gente fechar aqui, eu falei bastante coisa sobre Jeremias. A história de Jeremias, ela é longa. Depois vocês peguem para ler a história de Jeremias, vocês estão com tempo para ler a história de Jeremias. Mas eu quero que vocês entendam os pontos da história de Jeremias e façam um paralelo com a história de identidade da vida de vocês. A gente vê ali que Deus conhece Jeremias, Ele designa Jeremias, Ele corrige, acompanha e capacita. E as frases que Deus fala para Jeremias são as seguintes: veio a palavra do Senhor a Jeremias, que foi uma das coisas que eu comecei a falar com vocês. A palavra do Senhor está vindo à vida de vocês. Veio ontem, está vindo agora, vai vir à tarde, amanhã vai continuar a ministração do Senhor para a vida de vocês. O Senhor está falando com vocês. Retenha o que é bom. A Bíblia diz isso. Retenha o que é bom. Tudo que está sendo falado aqui vai ministrar a cada um de vocês de uma maneira diferente.
retenha o que é bom. Observe, ouça, faça anotações. Eu não sei se vocês trouxeram coisas para anotar. Anote, releia, medite, tenha um tempo com Deus. Anote, porque o Senhor está falando. Ouça aquilo que Deus está falando com você. Deus só fala com quem está disposto a ouvir. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus e veio a palavra do Senhor dizendo, é porque esse servo estava disposto a ouvir. Porque Deus não vai falar com quem não está disposto a ouvir. Então, se veio a palavra de Deus a Jeremias, é porque Jeremias estava disposto a ouvir. E aí o Senhor diz, eu te conheci, o Senhor nos conhece. Então, o Senhor vai falar conosco em cima daquilo que nós conhecemos. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós entendermos aquilo que o Senhor está falando. Se nós não temos conhecimento, nós não entendemos aquilo que Ele está dizendo. Por isso, nós precisamos ler, estarmos atentos ao que Ele está dizendo. E aí o texto continua, eu te santifiquei. Vocês estão neste processo de santificação. E é um processo. Estão aqui se santificando e vão continuar este processo fora daqui. Isso não pode acabar amanhã. Quando vocês voltarem à igreja lá, terminarem este momento, esse processo ele permanece na segunda-feira. Segunda-feira vocês estão retornando à rotina de vocês e esse processo continua. E ele não continua só na vida de vocês. Eles continuam para onde vocês forem. Vocês vão levar isso para onde vocês forem. Vocês vão fazer a diferença onde vocês estiverem. Vocês vão levar às nações esta palavra. Isso que Jeremias fez, vocês também vão fazer. Vocês vão ser o profeta. Sabe quem é o profeta? O profeta é aquele que anuncia. O profeta do Novo Testamento é o João Batista. O que João Batista fazia? Ele falava isso que te digo? Não, ele apontava o Messias. Jesus disse que nascido de mulher não teve ninguém como João Batista. Então o João Batista de hoje, o profeta de hoje, é aquele que anuncia o Messias. Então vocês vão sair desse processo, desse encontro com Deus, como João Batista. Na segunda-feira vocês vão anunciar esse Messias. Vocês vão anunciar essa santificação, essa mudança de vida. E o texto continua, eu te enviei, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão sair daqui, desse momento, desse processo, enviados por Deus. E a palavra de Deus para vocês, que foi a mesma palavra para Jeremias, não temas. Por que não temas? Porque vocês estão sendo preparados e vocês vão certos de que o Senhor vai com vocês. Que vocês vão sair daqui cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo vai dar sabedoria e direção. Eu sou contigo para te livrar. E quando Jeremias fala, Senhor, mas eu sou como uma criança, eu não vou saber falar. O texto vai dizer que o Senhor tocou na boca de Jeremias e ele disse, eu vou te colocar sobre as nações. Então vocês precisam receber essa palavra sobre a vida de vocês. O Senhor vai enviá-los e o Senhor vai prepará-los e dar-lhes condições para cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida de vocês. Mas vocês precisam entender que vocês são filhos de Deus e que vocês têm um propósito direcionado por Deus para fazer a vontade dele e são um recurso dele para o reino. Amém?